E aí, pessoal, tudo na tranquilidade. Veremos aqui, continuaremos, né, vendo mais algumas funções dessa biblioteca Step7 MicroWin. Lembrando que utilizaremos, né, as funções e faremos o programa nessa biblioteca quando quisermos fazer algum programa para o CLP S7200, beleza? Biblioteca essa aqui, Step7 MicroWin. Veremos aqui, ó, a função, né, de saída aqui, ó, set e reset, beleza? Vou dar um zoom aqui para você poder visualizar melhor. Perceba, vou colocar o contato aqui, ele explicar para que é e depois utilizaremos ela, certo? Aqui, ó, tá um contato de bobina, um contato de saída também, certo? Vou colocar aqui a outra, ó, percebe? Reset, tá vendo? Esta é a set, né, que a gente colocou lá em cima, e esta de baixo aqui é a reset. Veja, esses contatos aqui, ó, dessa forma, vão estar se comunicando também com a saída do CLP, como tínhamos antes aqui, ó, esse contato que a gente usava antes. Perceba o seguinte, a diferença aqui, ó, é que é um contato de memória, ou seja, significa o seguinte, por exemplo, se eu colocar aqui Q0.0, estou me comunicando com a saída Q00, certo? Vou colocar um aqui, depois explico para que esse 1. Perceba o seguinte, se eu colocar aqui, ó, tem que colocar uma entrada aqui, né, em 0.0, qualquer. Quando eu der um pulso no botão, né, que está enviando sinal para entrada e 00, aqui vai fechar, certo? O botão normalmente aberto, né? Vai mandar sinal que fecha. Quando chegar sinal na entrada de 00 aqui fecha, passa atenção, né, para essa saída de memória Q0.0. Então, como é que ela trabalha? Perceba, eu falei saída de memória. Ela é um contato de memória, ou seja, quando chegar tensão nela, eu posso soltar aqui o botão. Ó. O botão pode voltar a ficar aberto. Que essa saída Q00 vai continuar ligada. Eu setei a saída Q00, eu liguei a saída Q00. Ou seja, eu não preciso mais colocar aquele contato de selo se eu utilizar essa saída Q00, né? Porque ela grava, né? Quando você pulsou aqui, que chegou tensão, CT, liguei a saída Q00. Ela fica ligada até que você vem, ó. Eu liguei ela ali em cima, perceba. Eu teria de vir aqui, ó. Tenho aqui I 0.1. Eu liguei ela aqui, certo? Deu um pulso aqui qualquer, ela ligou. Para desligar a saída Q00, eu teria de vir aqui Q0.0. Vou colocar aqui um também, depois explico para que é isso, enfim. Quando eu pulsei aqui, liguei, ela ficou ligada, certo? Quando eu quiser desligar, eu não vou colocar aqui um contato fechado de 0.1, por exemplo. Não vai adiantar de nada, certo? Porque a partir do momento que eu dei um pulso que chegou nessa saída 7, ela já ligou, já está ligada. Eu posso soltar aqui, certo? Posso soltar que ela vai continuar ligada. Para desligar, eu vou ter que dar um pulso no reset dela. Ou seja, teria que dar um pulso aqui, ó, em 0.1. Iria chegar a tensão onde, né? Na saída. No contato também de memória da saída aqui. Q00, que é a que eu setei lá em cima. Resetando ela, ou seja, desligando a mesma. Então, sempre que eu ligar com contato 7, né, contato de saída 7, eu vou ter que desligar utilizando uma saída, né, um contato de saída reset, necessariamente, beleza? A gente colocava aquele contatozinho fechado aqui, ó, quando utilizava este tipo de saída aqui, certo? Então, observe, por que a gente utilizava o contato fechado? Porque quando eu utilizava esse tipo de saída, eu tinha de colocar o quê? Um selo dela para continuar mandando tensão para essa saída aqui, ó, certo? Ela se mantinha ligada. Agora, ela se mantém ligada pela própria memória dela, beleza? Então, quando eu quiser desligar, eu vou ter de usar um botãozinho, né? Outro contato, mandando um sinal para resetá-la. Então, 7, reset, trabalham sempre juntos. Beleza? Setei em algum lugar, quero desligar, tenho que resetar em algum outro lugar. Tranquilo?
Então são dois contatos bastante úteis e interessantes. Na prática você usa muito esse contato set reset, porque perceba, se eu pulsasse esse botão aqui e ele ficasse, por exemplo, permanentemente fechado, eu ia ficar sempre setando esse contato aqui. Mesmo que eu viesse aqui, ó, e desse um pulso para resetar, ia resetar por um instante, mas quando eu soltasse o pulso, aqui ia voltar, aqui não estava fechado, ia setar novamente. Entenda? Então, quando eu utilizo esse contato set reset, a gente utiliza normalmente, como ele precisa só de um pulso para ligar, usa o contato que a gente viu na última aula, contato de transição, certo? P aqui. Aqui eu estou garantindo que ele só vai ligar quando for do zero, nível lógico 0 para o nível lógico 1, né? Nesse caso aqui. Então, vai passar atenção, vai ligar, vai permanecer ligada. Quando eu vim aqui, ó, der um pulso, também uso normalmente transição, certo? Ou positiva ou transição negativa depende da minha vontade, da minha necessidade. Mas enfim, quando eu der um pulso aqui, mesmo que eu mantenha isso aqui fechado, só vai passar o que, como a gente viu? Transição positiva. Você vai passar um pulso quando for do zero, que está em zero aqui, para o nível lógico 1. Aí ele deixa passar um determinado pulso, certo? Que vai resetar. Então, CT aqui em cima, resetar aqui embaixo, certo? Então, normalmente quando a gente utiliza essas saídas, sempre utilizamos também contato de transição, dependendo da necessidade ou transição positiva ou negativa. Como ele funciona detalhadamente, vimos na aula passada. Então aqui basicamente tem-se uma partida direta, né? Pulsei I00, ligou uma saída aqui 00, por exemplo, para ligar um motor. Pulsei I0.1, seria o botão de ligar, né? Resetei a saída aqui 00, desligou o motor, certo? Lembrando, ela vai ficar ligada até eu dar um pulso na saída reset. E para não esquecer, o que significa isso aqui aqui embaixo, nesse 1. Significa o seguinte, por exemplo, quando eu dei o pulso aqui, CT, certo? CT, a saída Q00, liguei a saída Q00 e só ela. Se eu colocasse aqui 2, por exemplo, eu estou dizendo que CT, a saída, liguei a saída Q00 e liguei a sequência dela, ou seja, liguei Q00 e Q01, por exemplo. Se eu colocasse aqui 3, eu estou dizendo que o CT, liguei a saída Q00 e as duas subsequentes, Q01 e Q02. Ou seja, aqui vai dizer, né, na sequência, né, das saídas, quantas saídas eu quero setar ao mesmo tempo. Se eu quiser setar só uma, coloco 1. Aqui da mesma forma, suponha, está lá um botão de emergência, quero desligar todos os motores quando eu apertar um determinado botão de emergência. Então 01, colocarei aqui, tem por exemplo, a saída Q00, Q01 e Q02, ligando cada um ao motor. Então, se eu quero resetar tudo de uma vez, colocarei aqui 13. Né? E são sequências, né? O importante é saber disso. Contato de sequência. Quando desse um pulso aqui, iria resetar, desligar a saída. Q00 e as sequências. Q01 e Q02. Somando 3. Né? Então, esse númerozinho aqui embaixo significa isso. Tranquilo? Então, essa eram as funções, né? Você pega aqui em BitLogic, você vê aqui. Essas eram as funções que eu queria passar para você hoje. Muito úteis, certo? Muito úteis. Sempre que eu setar alguma coisa, devo resetar em outro network. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.